O programa Universidade Viva de hoje vai falar sobre o limite da democracia. E para tratar deste assunto, nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, com muito prazer, o Dr. Djalma Pinto, ele é advogado e especialista em questões eleitorais, e o professor Adolfo Marinho, e que é atualmente o diretor de expansão da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza. Eu vou pedir aqui um pequeno intervalo, em seguida nós voltamos para falar sobre o limite da democracia. E para pensarmos em limites da democracia, devemos, primeiramente, levar em consideração a base do pensamento democrático de Aristóteles, quando os poderes deliberativos, a jurisprudência e todas as decisões envolvendo a sociedade ali presente eram decididos pelos cidadãos homens da polis, até a consolidação dela pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, na ótica crítica, observando anteciosamente se os direitos assim pregados por ela são mesmo respeitados e se ela não perde todo o seu enfoque por estar tão atrelada à economia nos dias de hoje. É raro encontrar hoje em dia quem diga em público ser contra a democracia. Dizer isso pareceria tão grave quanto ser contra o amor ou contra a preservação da natureza. Mas, por trás dessa unanimidade, esconde-se conflitos, diferenças radicais, porque é verdade que toda unanimidade é burra, mas a burrice está em impedir que as divergências apareçam e que os conflitos se mostrem. Aliás, o nome mais adequado nem é burrice, é ideologia mesmo. A ideia de apresentar a democracia nos seus limites é destravar esse mecanismo ideológico que esconde as diferenças. O limite é aquele momento em que democracia deixa de ser uma palavra piedosa para mostrar que se faz de conflito, e no conflito é que a própria ideia de democracia é objeto de uma luta política. Mas no limite significa também que as formas atuais das instituições democráticas parecem esgotadas e sem vitalidade. O outro lado da unanimidade é também o desencanto e a desesperança. O limite põe em aquém e um além. Nada garante que a luta política pela realização da democracia vai levar automaticamente a avanços sociais que a vivifiquem, nem que possa haver regressão e sobre aspectos. Esse horizonte ambíguo do limite só se mostra para quem se põe a ver na democracia mais que um mero regime político, mais que uma simples forma de governar a sociedade. É um horizonte que se aparece para quem reconhece na democracia uma forma de vida, uma cultura política que molda o cotidiano e que produz o dissenso regrado e de uma convivência conflituosa. O povo brasileiro tem aversão ao conflito, que é sempre associado ao caos. Mas até onde vai o limite da negociação entre interesses diferentes? Existe realmente o limite da democracia? É a primeira pergunta que eu faço. Vou começar com o Dr. Djalma Pinto. Olha, o homem, ele não pode viver só. O homem é um animal político. O Aristóteles afirmou isso lá na Antiguidade Clássica. Então, por ele necessitar dessa convivência, de precisar da sociedade, ele tem que ter limites. Ele tem que ter os direitos assegurados, que esse é a grande conquista da humanidade a partir de 1776, com a Declaração da Independência da Virgínia, nos Estados Unidos, que se incorporou depois na Constituição Americana, depois da Revolução Francesa, etc. Mas o fato é que o Estado assegura os direitos, mas também é preciso que no exercício desses direitos haja o limite para o seu exercício. E qual é o limite do direito que deve ser observado pela democracia? Até o momento em que o direito
de uma pessoa passe a causar dano ao direito do outro. Então, é nesse momento que o Estado precisa intervir para evitar o caos na sociedade que lhe compete ordenar. Onde é que foi bolado essa compreensão do limite da liberdade ou do limite do direito? Na própria Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, lá da Revolução Francesa de 1789. Então, você tem os direitos e tem os deveres. Cabe a você exercer o seu direito até o ponto em que esse direito não causa dano ao outro. A partir do momento em que ele causa dano ao outro, você já não está mais exercendo o seu direito, você está incorrendo num abuso de direito que pode resultar num ato ilícito e que o dano causado também pode importar para você a obrigação de ressarcir. Então, pode-se dizer que a democracia busca conter o poder, assegurar os direitos fundamentais e garantir a liberdade. Mas essa liberdade, evidentemente, tem que ser respeitada para a preservação da ordem. A liberdade sem ordem gera o caos. E o excesso de ordem, quando suprime a liberdade, gera a tirania ou a ditadura. Doutor Adolfo. Bom, eu estou feliz de participar desse programa, revendo um companheiro, Djalma Pinto, conheci quando foi procurador, e ao servir ao Estado com competência, com honradez e com muito espírito público. Mas fico mais feliz ultimamente, isso quero fazer um registro de homenagem, que hoje o Djalma se dedica a 3 assuntos básicos: a criança, a educação e a política. E por isso se tornou um escritor e dedica boa parte do seu tempo e da sua inteligência nessa pregação como voluntário. Então, nesse sentido, eu faço o registro e nada melhor saber que nós estamos aqui discutindo sobre democracia. Para muita gente, democracia existe quando tudo acontece conforme a sua vontade. Aí é democracia. Se contrariar a sua vontade, é autoritarismo, é tirania. Mas, na verdade, a primeira ideia de democracia é um produto da invenção da cidade. Quando as aglomerações foram formadas, era natural que houvesse uma divisão do trabalho. E dentro dessa divisão do trabalho nasceu a classe dirigente. E a democracia não é um produto pronto e acabado. A democracia é um processo. E este processo consiste numa forma pactuada de exercer o poder por essa classe dirigente. É exatamente por isso que você ouve falar em cidadania, direito das pessoas que moram na cidade. É por isso que nasceu a política, polis, cidade é chamada às vezes de polis. Aliás, na sua origem, polis. E porque a política é a essência da cidade. Entendido política na sua concepção mais nobre, que é a arte e a ciência da convivência de acordo com os superiores interesses coletivos. Mas essa democracia, ela não é, como eu falei, uma coisa única, pronta e acabada. É um processo que retrata a sociedade local, de acordo com a sua maturidade, com as suas características, com a sua cultura. Por isso é muito comum que, quando você fala em democracia, a palavra é fraca para dizer tudo. E aí ela vem quase sempre adjetivada. Você tem a social-democracia, você tem a democracia popular, ou então ela retrata a liberal, ou a então democracia relativa. Exatamente. E ela retrata também a estratégia, a metodologia do processo. Aí então você tem a democracia representativa ou a democracia direta. Bom, quando a gente fala de Brasil, o Brasil é uma república federativa do Estado de Direito Democrático. Aí ela se estrutura como?
a classe dirigente é o resultado da ação dos partidos, das eleições, do voto livre, secreto, universal. Isso tudo para gerar essa ambiência de responder exatamente o que você falou. Como construir o consenso? Aí se diz, então, democracia é o poder da maioria? É. Só que até esse poder da maioria tem limites. Tem que respeitar a minoria. É um limite. A maioria não pode desrespeitar direitos fundamentais, como direito à vida, como direito à liberdade de expressão, de mobilidade, a liberdade de pensamento, a liberdade de opção religiosa, de opção sexual. A maioria não pode reprimir isso. Então, qual é o limite da democracia? É o limite que for pactuado. Não é verdade que a democracia existente no Brasil é tal qual a democracia existente em outros países. E, lógico, que hoje a democracia é um valor universal. Não sei se o Djalma concorda, mas, pelo que eu percebo, na história nunca houve um período em que a democracia fosse tão dominante no mundo, entendeu? Os poderes autocráticos, absolutistas, eles têm caído, entendeu? Qualquer que seja a inclinação, a inclinação teoísta, a inclinação socialista, todo o mundo hoje não aceita mais isso. Evidentemente que estão gerados os conflitos. Porém, os limites estão definidos. Se você chegar... Porque a democracia brasileira, é bom que eu coloque, ela não é só uma ideia. Os princípios, as condicionantes, a forma de exercer a democracia está na Constituição, como no condomínio está na Convenção, como numa associação qualquer está no Estatuto. Enfim, escrevem-se os conceitos, as prescrições de acordo com aquela sociedade. E na democracia, na Constituição brasileira, está lá muito claramente que você tem que respeitar o direito de ir e vir, você não pode estar parando tudo que você quer a qualquer hora. Está lá escrito que há liberdade de expressão, mas não significa que eu tenho liberdade de degradar o patrimônio, porque o direito à propriedade é um direito que deve ser preservado. Isso tudo, olha, no artigo 5º da Constituição, há 72 incisos, olha a abundância, colocando todas essas circunstâncias em que vão dar a cara da democracia. E lá no artigo 129, diz, por exemplo, que cabe ao Ministério Público zelar pelo patrimônio público. Eu estou dizendo tudo isso em função das manifestações. Tudo que está acontecendo, o remédio para isso está lá escrito na Constituição, vai cumprir ou não. Inclusive, um detalhe que eu não posso esquecer, o preso tem direito de saber o nome de quem prendeu e de quem está interrogando. Então, há uma riqueza de detalhe na Constituição. Então, se você quiser me perguntar qual é o limite da democracia no Brasil, está na Constituição. Ok, eu vou pedir aqui um pequeno intervalo e em seguida voltamos discutindo o limite da democracia aqui no programa Universidade Viva. Se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. O programa Universidade Viva hoje está falando sobre o limite da democracia. Queria colocar aqui o doutor Djalma Pinto na conversa e queria dar um exemplo prático que aconteceu recentemente em Recife. Foi proibido lá em Recife, né,
os manifestantes usaram aquela máscara e com aquela máscara ter o poder de se esconder e quebrar o que eles quisessem, né? Mas me parece que a justiça disse que não, que em nome da democracia, que em nome, né, do direito de liberdade de expressão, não sei que expressão é essa, né, o cara podia mesmo colocar aquela máscara e sair quebrando e depredando o patrimônio público. E esse é a democracia que nós temos? Olha, todo direito, ele tem que ser contido quando ele se transforma em abuso. O direito, como eu disse, tem que ter limite. Então, e também ele tem que ser aplicado em função das circunstâncias, da realidade onde a norma incide. Se você tem um quadro realístico de manifestantes que ficam encapuzados para destruir aleatoriamente o patrimônio alheio, o patrimônio público, privado, etc. Então, você tem que levar em consideração, na aplicação do direito, essa circunstância. Então, a liberdade de expressão tem que ser exercida, tem que ser assegurada. Isso é ponto pacífico. Agora, tem que haver uma modulação em relação ao exercício desse direito. Na medida em que as pessoas encapuzadas comprovadamente utilizam desse anonimato para dilapidar o patrimônio privado ou o patrimônio público, o aplicador da lei tem que levar em consideração essa circunstância para não incorrer num absurdo de tutelar aquelas manifestações que são predadoras. A liberdade precisa ser conciliada. Não, nem o direito à vida é absoluto. Por quê? Porque no caso de guerra externa, a Constituição autoriza a pena de morte. Então, no caso, a liberdade de manifestação, ela não pode ser levada ao extremo de se permitir que o cidadão, a pretexto de que estou exercendo esse direito, coloque um capuz na minha face para quebrar e dilapidar tudo. Então, isso é uma modulação, o direito contempla essa previsão, sem que haja sacrifício da democracia. Agora, a propósito do que o professor estava falando, todo o regime hoje se diz democrático. Realmente, depois da Segunda Guerra Mundial e depois do queda do Muro de Berlim, todo mundo se diz democrático. Mas, realmente, para você vivenciar a democracia, você tem que educar o povo para realmente compreender o que? O pluralismo, para que você forme o governante, para que ele não abuse do exercício do poder, saiba respeitar as maiorias e as maiorias convivam também sem impor de forma abusiva todas as suas pretensões, os seus interesses. Existe a previsão de que você tem que ter o pluralismo, a tolerância e respeitar os direitos individuais e, sobretudo, a dignidade da pessoa humana. Então, em termos de ciência política, é imprescindível que se saiba que a finalidade do Estado, a finalidade da sociedade, em última análise, é encontrar meios para garantir a preservação da dignidade da pessoa humana, para propiciar meios para que o homem seja feliz. A partir dessa premissa, não há espaço, durante esse período tão curto que é a vida, para você ter a sua existência subjugada por tiranos, por ditadores, que levam em consideração exclusivamente o seu interesse, a sua dominação, a prepotência, a supressão da liberdade. Você imagina a pessoa ter uma vida para viver e não poder exercer a sua liberdade, ter a sua liberdade tolhida por caprichos, por objetivos escusos de pessoas que se julgam superiores e querem exercer o poder de forma indefinida. Então, me parece que o grande marco da democracia é essa possibilidade de alternância do poder com a prevalência da supremacia da soberania popular. Mas, doutor, eu queria saber o seguinte, né? De repente uma nação como os Estados Unidos, de repente ela decide, por exemplo, invadir, e por o berço da civilização universal, lá no Iraque, por exemplo, não, vou jogar uma bomba ali porque eu acho que tem isso. E isso é democracia? Olha, o problema aí é uma deformação de personalidade dos governantes, porque o Estado, ele não pode ser governado por toda a população. Então, porque é impossível a democracia direta diante da dimensão dos habitantes do determinado do Estado,
a implantação da democracia representativa ou democracia indireta, em que o povo escolhe os seus governantes. É evidente que o Estado é uma abstração. Então, os governantes mal formados, pessoas com deformidade de personalidades, como é o caso do Bush, podem conduzir a nação a situações vexatórias, como essa do caso do Iraque, em que ele mentiu assintosamente para a população, ludibriou a boa-fé do povo americano para jogar bomba lá no Iraque, quando o Iraque não tinha realmente armas químicas, não tinha nada. Então aquilo foi um estelionato, foi uma ação nociva à humanidade, fruto de mente deformada, de patológica, que não estava à altura do cargo para a condução daquela nação. Então, o que é que o povo tem? Devia ser herança genética, porque o pai já tinha feito isso. Exatamente. Então, o que nós precisamos é qualificar o homem para o poder e para ter alternância no poder. Você tem um exemplo que é emblemático, um exemplo que deve ser seguido por todas as gerações do planeta. Nelson Mandela foi preso durante 27 anos, torturado, oprimido, execrado. Quando voltou ao poder, só quis ficar no poder 4 anos. Fez a reconciliação, indicou brancos para serem seus seguranças, rompeu com aquele ódio que caracterizava a sua nação, fez uma contribuição para a humanidade inestimável. Precisou só de 4 anos. Então nós temos mentes equivocadas que julgam que o poder é para ser objeto de perpetuação, de imposição dos seus interesses. Não é por aí. E, doutor Adolfo, você acha que nós aqui no Brasil temos essa mania de querer ficar no poder e, se fosse possível, nós governaríamos para sempre? O senhor concorda que um deputado possa passar 50 anos na Câmara dos Deputados? Não, acho que o exercício do parlamento não é uma profissão. Acho que lá se faz uma representação. E, naturalmente, isso deveria ser regulado. Mas, se você me permite, eu gostaria de responder aquela pergunta, se a pessoa pode participar de uma manifestação mascarada. Eu quero dizer de antemão que eu fui aluno universitário durante os anos 64, e eu sempre fui a favor das manifestações. Mas, mesmo naquela época, eu não acho que a circunstância de estar fazendo um protesto, porque a manifestação é um protesto, me dá o direito de transgredir a lei, de depredar. E do ponto de vista, nesse detalhe que você fala de estar mascarado ou não, a Constituição é clara, a manifestação é livre, vedado o anonimato. Está escrito vedado o anonimato, então não tem muito o que discutir. Então, o que há hoje em dia é que há uma insatisfação, e o que chama atenção no Brasil é que essas manifestações são movimentos nascidos na classe média, que até hoje tem se mantido indiferente, entendeu? Apesar de pagar de forma dupla educação, saúde, previdência, segurança. E agora há uma insatisfação porque já passou do limite. Então a população não está satisfeita com o desempenho das autoridades e vive aborrecida e, mais do que isso, enojada com tantos exemplos de desvio de recurso público. E ela, então, está indo à rua porque não suporta mais a violência, porque a inflação já começa a pegar, porque a questão da mobilidade urbana é insuportável. Mas isso justifica, doutor Adolfo, por exemplo, aqui, trazendo por um exemplo local do Parque do Cocó, o manifestante, quando recebeu a ordem judicial para desocupar, disse que não faria isso, sob hipótese alguma, que iria se amarrar e que não ia cumprir ordem judicial alguma, porque o Estado não cumpre a ordem e que não deveria derrubar uma árvore. Isso é democracia? Vou chegar nesse ponto agora. Então, essas manifestações são legítimas, mas não é se a causa é legítima que me dá direito de fazer tudo e qualquer coisa. E o governo, quem está no exercício do poder, continua, independentemente das circunstâncias, com todas as suas obrigações perante a sociedade.
O caso do Cocó é lamentável pelo seguinte: é difícil você ver uma questão onde tem tanta gente quebrando cabeça. Há uma questão dizendo que a área é federal, que a área é de Marinha. Olha, a parte que é de Marinha são 33 metros da área que sofre influência de maré, que não é o caso ali. Então não adianta a SPU chegar e dizer, é a minha área. Bom, vamos até admitir que ele tivesse alguma razão, mas que ele chegasse com o mapa da demarcação da área dele, que nunca apareceu. Bom, e de quem é a área? A prefeitura tem o cadastro da propriedade, ela é que tem todo o cadastro imobiliário. Será que aquela área é de particular? Ou será que ainda é uma área da CAGES onde foi uma extração de tratamento de água? Mas quem tem que saber isso é a prefeitura, no cadastro imobiliário. Agora, uma pessoa chegar e dizer assim, eu não obedeço, é pelo seguinte: a democracia é, como nós falamos, um valor universal, mas nós não podemos ignorar que há também pessoas que têm uma convicção de que o melhor regime de convivência social é a anarquia. E aí, isso, se você for fazer estudo na França, você vai ver o que dizia Proudhon. Se você for para a Rússia, tinha Bakunin. E, mais recentemente, há todos esses black blocs, que eles são anarquistas por convicção. Então, quando a pessoa diz, eu vou me rebelar e fazer isso, bom, eu acho que em qualquer manifestação dessa, há o direito legítimo, sobretudo quando há prejuízos graves ao patrimônio público e particular, que essas pessoas sejam revistadas. Quem são? O que trazem da mochila? É vedado o anonimato. Por que não acontece? Isso, você vê isso lá na Crônica Política Nacional, algumas pessoas de relevo se posicionando, porque os governos enfrentam tanta resistência da sociedade, se acham tão fragilizados, que eles não estão assumindo as suas responsabilidades. Há alguns até que dizem, os governos estão acovardados, em função de toda a onda de insatisfação contra eles. E as polícias estão despreparadas para esses eventos. Agora, quem paga por tudo isso é a sociedade, que se manifesta a sua insatisfação. Mas, para fechar isso, eu quero lhe dizer o seguinte, é válido, o Papa foi feliz demais quando ele disse o seguinte, não me agrada o jovem que não protesta. A sociedade cresce, avança, a própria democracia avança com os protestos, com a insatisfação, com a manifestação, entendendo? Isso tudo faz o regime democrático se fortalecer, porém não com essa visão anarquista. E cabe aos governos, às polícias, garantir as manifestações que devem, e é esse ponto que eu quero ressaltar com ênfase, a melhor manifestação, o melhor protesto é no dia da eleição. E eu espero que no próximo bloco a gente fale mais disso. Perfeito. Vamos pedir aqui o próximo intervalo e se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. O programa Universidade Viva hoje está falando sobre o limite da democracia. Queria colocar aqui o Dr. Djalma Pinto na conversa e para lembrar que recentemente, no mês de junho, né, houve aquelas manifestações, o despertar da multidão e que de repente houve em seguida aquele movimento, né, várias ações do governo federal, do legislativo, todo mundo se animou, mas parece que agora as coisas começaram a se acomodar de novo. Nós precisamos daqui para as próximas eleições, que aconteçam vários daqueles movimentos para que
haja esse despertar da multidão contribua para a democracia? Aquele movimento de junho foi consequência do alijamento dos cidadãos na participação das políticas públicas. Esse é outro ponto que nós precisamos avançar. O cidadão que vai eleito, ele é como o comandante de um navio. O comandante do navio não leva o navio para onde ele quer, mas para onde os passageiros desejam ir. Então, quando a pessoa vai comandar o governo, ela tem que levar em consideração as prioridades dos cidadãos que, inclusive, pagam tributo. Por quê? Porque o desperdício do dinheiro público afeta o cidadão que é o contribuinte. Então, quais são as nossas prioridades? Nós temos um problema seríssimo em educação. Nós não temos escolas de qualidade para o ensino fundamental e para o ensino médio. Talvez seja esse o ponto mais importante para justificar a nossa desigualdade. Nós ainda não conseguimos um governante que tivesse a sensibilidade para compreender que o combate principal da violência se dá através da escola de qualidade no ensino fundamental. Não é criando universidades, porque se o cidadão não tiver uma formação para viver na sociedade, para ser um cidadão, ele vai ser um predador, ele vai ameaçar a paz social, e é isso que nós estamos testemunhando na realidade contemporânea. Então, temos que formar o homem para exercer o poder. E isso demanda tempo e precisa o envolvimento de toda a sociedade. Senão, não adianta você ter o catálogo de direitos e de deveres, porque o cidadão só vai optar pelos direitos, não quer saber de deveres. Então, nós temos que disseminar uma cultura de solidariedade, da ideia da igualdade, de se colocar no lugar do outro, não fazer com o outro aquilo que você não deseja que faça com você, vivenciar aqueles objetivos fundamentais da República, construir uma sociedade livre, justa e solidária. E isso tem que ser trabalhado a partir da escola do primeiro grau. Senão, você, só dando mau exemplo, sem sanção nenhuma, é evidente que vai gerar o quê? Uma insatisfação que vai levar o povo na rua. O povo não se sente representado na sociedade brasileira. Esse é um problema sério. E o problema mais grave é que se você tirar todos os deputados e senadores e eleger novos deputados, 100% de renovação, os que virão possivelmente serão piores do que esses. Qual é a explicação? A escola e a sociedade brasileira não preparam o homem para o exercício do poder. O que significa preparar o homem para o exercício do poder? Compreender que o poder político, que ele chega através da eleição para exercer o mandato, tem como objetivo a satisfação não do seu interesse pessoal, não do interesse dos seus amigos, dos correligionários e dos financiadores de campanha. O objetivo principal para quem vai exercer o mandato é realizar o bem comum, fazer o melhor pela coletividade, engrandecer o seu nome, para ser uma referência, para ser um exemplo, um paradigma para as gerações que virão. Então, o problema é esse, o cidadão quer o poder para extrair proveito pessoal, para aumentar o seu patrimônio, com uma consequência. Não sofre a aplicação da sanção, nem devolve o dinheiro desviado. Isso gera indignação no povo que se vê não representado. E mais, essa insatisfação é maximizada quando você estabelece prioridades absolutamente incompatíveis com a necessidade mais urgente do povo. Exemplo, construir um estádio em Brasília, gastando 1 bilhão e 700 milhões de reais, para nele jogarem 2 times inexpressivos, Gama e Brasiliense. É evidente que isso vai provocar indignação no povo, que não tem hospital, não tem escola e não tem segurança pública. O de Manaus foi implodido para construir outro, né? Esse é um lado triste. Ou seja, o que é que significa isso? Que os governantes brasileiros precisam urgentemente compreender que política pública tem que levar em consideração, na sua formatação, na sua formulação, o interesse da coletividade, não a sua vaidade, não o interesse de órgãos internacionais, de quem quer que seja. Governar, estabelecer as prioridades e buscar executá-las com eficiência. Como? Escolhendo pessoas sérias, competentes e dedicadas. Isso é que a escola pública e privada precisa urgentemente disseminar na cabeça de cada jovem,
para que, quando ele se tornar governante, ele não se torne um predador da coisa pública. Doutor Adolfo, o senhor acha que nas próximas eleições nós vamos começar a resolver esses problemas? Claro, tenho expectativa que em cada eleição o país melhore. E agora muito mais, porque as comunicações no Brasil, elas sempre foram dominadas por grupos familiares, ou políticos, empresariais ou familiares. O advento das redes sociais trouxe a capacidade de uma pessoa só falar para muitas pessoas, expressar suas ideias, trocar as ideias e possibilitar a sua organização. O que falta, ainda falta muito, e eu concordo com o Djalma, é que a democracia se assenta em 3 pilares. O primeiro pilar é o pilar da transparência. A sociedade tem direito de saber o que é que o governo está fazendo. Quando eu vou votar, eu não voto em autoridade. Eu voto numa pessoa que é o empregado da sociedade. E ele tem um prazo para aquele trabalho, ele é um temporário, 4 anos. Para ele voltar a trabalhar ali, ele tem que ser reeleito. Bom, mas é preciso também que a sociedade saiba o que ele faz em nosso favor, com o nosso dinheiro. Vou dar um exemplo simples. Eu fico numa dúvida enorme quando eu vejo discutirem as questões do médico. E eu teria necessidade, e não vou longe não, uma cidade como Fortaleza. Quais são os equipamentos de saúde que existem? Coloque na internet qual é a equipe que trabalha lá, em que horário. Porque não são poucos os episódios de que no mesmo horário a mesma pessoa trabalha em vários lugares. E duvido que haja alguma autoridade desta área, estou dizendo essa área médica, mas podia ser de educação, de política, podia ser de tudo, que coloque dentro, na entrada do posto de saúde, um painel eletrônico com o nome do médico, a sala em que ele trabalha e o horário, e disponibilize o endereço e o telefone, de tal forma que o cidadão que chegue, quer ser atendido e diz, não tem médico. Por quê? Aí ele não sabe nem quem é, nem qual é o horário, nem que seria a sala, nem onde ele mora. Na hora que houver transparência disso, estou dando um só, começa a resolver. Porque se a pessoa não pode ir porque ganha pouco, e há muita gente aí dizendo, mas os médicos cubanos estão ganhando R$4.000, tem muito médico brasileiro que ganha menos do que isso. E para que fica no emprego? Não estou nada... São R$10.000 os médicos cubanos. Os que é para ir para o interior. Os cubanos, 10 mil para o país. E o país paga a eles o equivalente a 4 mil. Estou só querendo falar um pilar da democracia, que é a transparência. Outro pilar é a participação. Ou seja, as pessoas, através do parlamento, têm os seus representantes de participação. Mas existem N conselhos que permitem a participação. As redes sociais e tudo mais, tudo isso é participação. Aí vem o outro ponto que também o Djalma falou, a alternância. Infelizmente, no Brasil, a começar pelos partidos, porque a origem de tudo são os partidos, são meros cartórios onde as pessoas se inscrevem para participar das eleições. A partir daí, os deputados, eles são ligados aos seus apoiadores. Até porque qual é a posição do partido? Vou lhe dar um exemplo. Quando se discutiu o desarmamento ou não, qual foi o partido que se pronunciou? Ninguém. Não. Entendeu? Personalidades apareceram. Agora, com as manifestações, qual foi o partido que se apresentou? Nenhum. Então, os partidos são organizações, hoje, aí vamos usar a palavra do nosso presidente do STF, ele disse que os partidos são de mentirinha, né? Então, na verdade, os partidos são um local onde prevalece o patrimonialismo. Alguém é dono dos votos, quando sai, põe o filho, a mulher e fica...
Esse tipo de democracia tende a se acabar na medida em que avançar o trabalho de redes sociais, porque político, governante, é um empregado da população que só trabalha bem movido à pressão. Então, essas manifestações são ótimas, desde que ela tenha objetivos, ela tenha consistência, ela tenha persistência. O governador Cid Gomes hoje entrou no Facebook e abriu uma página e disse que ele que ia dirigir a página dele, né? Porque quando a gente vê nessas redes sociais que alguém do governo está, você sabe que não é uma equipe que está fazendo isso. Você acha que isso é uma maneira do governador falar e com a sua O agente? governador tem uma qualidade muito interessante, que é a voluntariedade. Ele gosta, ele se empolga, ele vive isso. Agora, evidentemente, para as pessoas que têm vivência em poder público, sabe que um governador não vai dispor desse tempo para manter esse diálogo com sequência. Esse momento ele está motivado, que faça, porque o problema que eu vejo no governante é quando ele vive só de opinião de assessores, quando ele não conhece a realidade, quando ele não se aproxima. Toda vez que um governante procura ele próprio dialogar, merece meu aplauso. O que é que você acha, professor? Eu acho que é um ponto positivo, por quê? Porque nós consagramos o pluralismo, nós temos que admitir o direito de crítica. E a crítica é um instrumento mais eficaz para você corrigir determinados rumos no gerenciamento da coisa pública. Quando você tem só unanimidade, só aquelas pessoas aplaudindo, dizendo amém a tudo que você quer, você perde a sintonia com a voz das ruas. E depois, quando termina o governo, aí você vai ver que não atendeu às expectativas dos cidadãos. Então, todo governante deve ter aquele segmento da população, aquelas pessoas críticas para ouvir. Porque, realmente, se você não é perfeito, ninguém é perfeito como ser humano. Você, no governo, comete equívocos. E cabe exatamente à oposição cumprir esse papel. Infelizmente, isso também é outra razão dessas manifestações. Infelizmente, a oposição praticamente não existe no Estado, no município, nem na União. Então, o povo que ficou divergindo das ações governamentais perdeu os seus porta-vozes, que a democracia coloca, que são exatamente aqueles que foram eleitos para exercer o papel de oposição. No caso do Cocó ali, qual é a sua opinião? Cocó ali é o seguinte, em primeiro lugar, ali era no passado uma área de marinha. Por quê? Porque existia até uma salina para provar que o mar chegava até ali. O que foi que aconteceu? Houve, inclusive, o doutor Haroldo, o nosso grande, o nosso grande colega, ele é responsável pela existência do Parque do Cocó, porque realmente foi uma das ações, inclusive no governo Tasso, que foram canalizadas para a preservação daquele parque. Agora, o que é que está acontecendo? Fizeram um projeto de um viaduto na época do prefeito Juracy Magalhães. Esse projeto não foi discutido com a sociedade, não havia a vivência da democracia participativa, que agora está sendo muito exacerbada, muito discutida por conta dessa ideia da presidente Dilma convocar um plebiscito. A Constituição, desde 88, consagra a democracia direta. Nossa democracia é participativa. Ela permite a participação direta do povo. Então, o que é que acontece? Naquele tempo não fizeram isso. Agora, a obra é urgente, porque já passaram mais de 10 ou 14 anos e a obra não foi executada. Houve um crescimento na quantidade de veículos e essa obra agora ela é imprescindível, infelizmente. Então, qual é a conclusão que se tem? Os que defendem a natureza cumprem um papel muito importante para a sociedade, são pessoas abnegadas, idealistas, temos que reconhecer, os excessos e tal, mas são pessoas que têm essa compreensão. Agora, infelizmente, a obra é imprescindível e, na minha avaliação, inadiável. Por quê? Porque ficou um estrangulamento em decorrência de outra política do governo de liberar a compra de carros. Ao invés de se fazer metrô,
se optou pelo transporte individual. Isso sobrecarregou as ruas e agora virou um caos. E daqui a pouco o pessoal vai começar a morrer do coração, vitimado por estresse. O senhor concorda com isso, doutor? Não, em tese, sim, mas gostaria de fazer uma série de observações. A área de Marinha é do leito do rio até onde, quando extravasa e sofre influência de maré. Até chegar onde está, é longe e é alto. Eu duvido muito que seja terreno de Marinha. Aquela área em discussão. O parque se estendeu até aquela área onde tem um anfiteatro. Aquele terreno era da CAGES, porque ali era uma estação de tratamento. Foi uma extensão do parque. Portanto, essa discussão de terreno de Marinha, terreno federal, é muito simples, para que discutir tanto? Aí os juízes concedem liminar, caçam liminar. Cadê o mapa? Explica isso aí, fisicamente define o que é a área de quem e quem. Segundo, o meio ambiente do Ceará não passa de alguns metros quadrados, porque só se discute o meio ambiente, Parque Cocó. Parque Cocó é um parque linear que começa lá na praia e vai até Pacatuba. Mas para o grande público, o Parque Cocó é aquela área de frente a alguns prédios onde muita gente que está motivado mora em frente. Então, na verdade, você tem a Barra do Ceará, que é belíssima, você tem a Lagoa de Parangaba, você tem N coisas aqui de meio ambiente. O meio ambiente se restringiu ali por questões bem, no mínimo, eu vou dizer que é uma idiosincrasia, para dizer o mínimo. O parque é tudo e vamos defender tudo e tem todo o mérito. Agora, a questão do viaduto. Em primeiro lugar, é o seguinte: todos os projetos que estão sendo feitos na área de transporte aqui são projetos de UTI. Há alguma coisa e o governante aparece com a solução heróica e definitiva, que é um mero paliativo. Entendeu? Porque há um erro de concepção de modelo de cidade. Nós estamos cada vez mais concentrando tudo aqui no quadrante de ouro. Aldeota, Meireles e tudo mais. Todas essas obras de Metrofó e até as obras da Copa são obras que não atendem a população de Fortaleza na sua maioria. Atendem apenas uma pequena parte do território e que consagram um modelo que nos condena, o modelo de trazer mais gente para o quadrante de ouro. Então, aquele viaduto, ele se tornou necessário não só por essa tendência concentradora, mas por um grande erro de implantação de projetos. Se você estiver do lado do Cocó e você avançar no sentido do sertão, olhe quantas instituições, quantos estabelecimentos de enormes áreas estão colocadas ali. Você criou um obstáculo imenso à circulação. De manhã é um sacrifício enorme você andar em toda aquela região. Então, fazer um viaduto, não tem dúvida, alguns carros vão passar mais rápido ali, mas muito longe de resolver o grave problema de mobilidade urbana. Então, esse viaduto, ele é a expressão de uma solução de última hora para salvar alguma coisa que não vai salvar. Devia haver, pelo menos, a necessidade de estudar muito mais profundamente a questão. E já que eu quero discutir o Cocó, por que eu não tenho um projeto de um parque linear da praia até Pacatuba, fazendo as suas margens, não o que eu encontrei quando eu trabalhei lá, que era para ser um canal e uma pista estreita de um lado e do outro, como é em São Paulo, Tietê e tudo mais. Aquilo ali é para ser ao natural. Agora, mesmo sendo ao natural, cabe motovias, ciclovias, a mata ciliar, isso aí é o projeto do Parque Cocó, não aquela discussão de alguns metros quadrados. E agora, para fazer justiça, o professor Adolfo Marinho, ele é o responsável, inclusive, pelo Cocó, conhece como ninguém, foi um dos pioneiros para o saneamento no Ceará, quando exerceu a função de secretário, deu uma contribuição valiosíssima para a sociedade cearense. E ninguém mais autorizado do que ele para falar sobre esse tema. Então, eu agradeço muitíssimo a presença dos senhores aqui no programa Universidade Viva, que hoje
discutir o limite da democracia. E se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. Este programa é exibido sempre no canal Universitário de Fortaleza e nós temos também um portal no youtube.com/fgfes, onde você encontra esse e outros programas gravados e produzidos aqui pela FGF TV, o seu canal Universitário de Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.